Por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. Segunda de Pedro 1, 10. É um versículo só que eu vou ler agora e diz assim: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Então, como é costume de alguns, a gente para pensar no fim do ano, o que eu fiz esse ano, o que eu deixei de fazer, o que eu planejei, eu consegui atingir ou faltou coisa? Eu andei, eu avancei, eu fiquei parado, eu recuei, né? Você sabe, a gente tem, cada um de nós, um desejo de fazer muitas coisas ou de ser alguma coisa. Mas a verdade é que cada um de nós tem um motivo, tem uma razão para existir. E esse motivo, essa razão para existir, tem tudo a ver com o propósito que Deus tem para nós, com o chamado que Ele tem para cada um, com o plano que Ele estabeleceu antes da fundação dos tempos, para todos os que estão aqui e creem em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e nosso Mestre. O Pedro, o apóstolo, que acabamos de ler nesse simples versículo, ele recomenda que a gente tome cuidado para não tropeçar. E o que a gente teria que fazer? Então, ele vai falando, na nossa vida espiritual, especialmente, a gente precisa se empenhar. Então, ter mais empenho, mais diligência, como dizem algumas versões, mais atenção àquilo que Deus pôs nas nossas mãos, mais cuidado, mais zelo, para que aconteça aquilo que ele chama de consolidar. Do que ele está falando, né? O que seria isso? Então, consolidar, solidificar, é tornar sólido, tornar firme, tornar para valer mesmo, é aquilo que ele já te deu. Então, se você olhar daqui para trás da sua vida, parar e pensar, o que Deus já me deu? O que Ele já pôs na minha mão? O que Ele me concedeu? Onde que Ele me colocou? Que coisas Ele me deu para fazer? Ele confiou em mim, Ele colocou no meu colo, no meu braço, para eu abraçar. Que coisas foram essas, né? E a gente vai pensando... que algumas coisas a gente consegue avançar e outras a gente tropeçou e parou muitas vezes. Como que a gente faz isso? Como que a gente verifica, né? Isso daí. Então, primeira coisa que a gente pode tirar aqui desse versículo é que Deus deseja, sempre desejou e vai desejar que a gente estreite cada vez mais o relacionamento que a gente tem com Ele, um relacionamento espiritual que Ele sempre desejou ter conosco e que Ele sempre desejará até que a gente vai encontrar com Ele. Isto começou quando recebemos Jesus na nossa vida e tende a ficar cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo, conforme nós vamos permitindo que Deus trabalhe na nossa vida. Isto ocorre de maneiras muito simples, quando a gente fala com Deus e o ouve através da oração e da compreensão e da aplicação da sua palavra. Então, a gente ora a palavra, recebe de Deus a confirmação, entende o que Ele quer que a gente faça, faz, e a gente vai assim entendendo qual é a direção do Senhor. E conhecer isso, né, identificar esse processo, aquilo que Ele já deu para a gente, tem a ver com a gente parar e fazer uma reflexão. Talvez esse seja um momento para nós hoje, uma breve reflexão. Às vezes, a gente já sabe isso, já sabe o que Deus quer, já sabe o que Ele nos deu, mas às vezes a gente tem que descobrir. E isso é um convite para a gente. É um convite para a gente, nesse ano que começa, buscar cuidar mais daquilo que Ele já nos deu e descobrir nele aquilo que ainda nos falta e que Ele pode acrescentar. Esse processo que Ele vai mostrando para a gente não é uma coisa estanque, ele é dinâmico.
ele avança e retrocede conforme o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Algumas vezes a gente pode fazer algumas coisas, tomar algumas medidas, e tudo vai se encaixar e tudo vai ocorrer como a gente imagina. Em outras vezes, os planos do Senhor são diferentes. Nós vamos ter que parar e esperar o sim do Senhor para prosseguir. Nós não vamos avançar, porque se o fizermos, vai acontecer o que disse o apóstolo Pedro, e nós vamos tropeçar. Então, como que eu posso compreender isso, né? Se eu olhar para mim e fizer uma reflexão, eu sei onde eu errei. Alguns erros nossos, a gente errou porque errou sem querer, não foi de propósito, mas você transgrediu algo de Deus. E outros, a gente errou e insistiu no erro, e aí é aquilo que ele chama de tropeço. Voltar a caminhar, corrigir a rota e pegar o caminho com Deus, muitas vezes é possível. Na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, é possível. Mas às vezes sobrou um membro ferido, um pé doendo, alguma coisa que vai te fazer menos pleno nessa caminhada. Então, aí o convite do Pedro está valendo. Vamos nos empenhar, vamos buscar, cuidar daquilo que Deus nos deu. É o chamado e a eleição. É aquilo que Deus olha, quando olha para a gente, vê. E, enquanto a gente se empenha, enquanto a gente caminha, Deus nos aperfeiçoa e reconfigura e vai adequando tudo que não está adequado aos seus planos. E às vezes a gente não compreende isso. Por que a gente tem sofrido algumas coisas, ou porque estamos ansiosos, ou enfim, aquilo que aconteceu. E aí a gente encontra um outro versículo precioso na carta de Pedro, nesse caso, a primeira, 5:10. Primeira carta de Pedro 5:10 é um versículo super conhecido, diz assim: o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Então, quando nós entregamos a nossa identidade, né, quem somos nas mãos de Deus, o nosso destino, os nossos desejos, os sonhos, quando nós entregamos, a Bíblia fala que Ele mesmo vai confirmar. Quer dizer, Ele vai conosco enquanto caminhamos, dizendo assim: pode ir, está tudo certo. Eu estou validando a sua jornada comigo, porque eu estou junto com você. É a palavra de Deus que vai trazendo isso, e nós temos certeza que o Senhor está aplanando o nosso caminho. Outra coisa é que Ele vai aperfeiçoar aquilo que Ele precisa que a gente tenha e a gente não tem. Ele vai transformar aquilo que é necessário, porque Ele sabe o que a gente precisa. E Ele vai nos fortalecer, porque ninguém melhor do que Ele sabe aquilo que nos faz tropeçar. A mão dele está estendida na jornada. Por isso, o convite é: vem aqui que eu vou te fortalecer, eu vou te fortificar, eu vou firmar os seus passos. E Ele cuidará de todo o resto. Que em 2025 a sua jornada seja plena, segura, firme, ancorada na esperança e na possibilidade de se empenhar, de cumprir a carreira que está proposta, tendo uma mão à verdade e a outra na vida. Certamente, o Senhor te abençoará em 2025. Deus te abençoe. Como eu havia falado,